Uma boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para mais um culto e você está aí na sua casa neste momento. Eu tenho certeza que o seu desejo é de estar aqui, mas ainda não podemos porque o decreto em nossa cidade ainda determina que fiquemos afastados. Em que sentido? Não podemos ter reuniões nos templos, mas estamos orando por isso, pedindo a Deus que em breve isso seja completamente normalizado. É o meu anseio e certamente é o seu desejo também. Nós vamos estar orando nessa noite, pedindo a Deus que abençoe a nossa cidade. Até então temos poucos casos confirmados, na verdade apenas um, porque o outro foi descartado. O fato é que nós estamos vendo a mão de Deus, a misericórdia dele sobre nossas vidas, mas temos que manter todos os cuidados. E eu creio que em breve poderemos estar aqui para a honra, glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não será impedimento para que possamos adorar e celebrar o nosso Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória. E aí mesmo, do seu lar, nessa noite você vai poder adorar a Deus. Essa noite de domingo, essa noite tão agradável. Chame sua família, chame seus filhos, esteja reunindo com todos aí para que possam estarem participando desse culto. Hoje à noite será uma noite maravilhosa. Teremos a participação do nosso ministério também de louvor. Certamente você está com saudades. Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ler um texto muito conhecido para que nós possamos começar o nosso culto. Eu queria que você abrisse no Salmo de número 91. Salmo 91. É um salmo muito conhecido e certamente você já ouviu ou já leu, ou quem sabe tem até mesmo ele aberto aí através de uma Bíblia, colocada em cima de um móvel, algo assim. Vamos ler esse texto e logo após faremos uma oração, pedindo a Deus a bênção dele sobre a nossa cidade. Os pastores da cidade têm orado por isso, têm clamado a Deus por uma intervenção sobrenatural. Precisamos de uma ação de Deus e mandar esse vírus para bem longe no nome do Senhor. Salmo de número 91 nos diz assim a palavra do nosso Deus: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as tuas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Coisa maravilhosa. A proteção e o cuidado de Deus para nossas vidas. Salmo de 91 é sublime. Feche os seus olhos. Nós vamos estar agora orando, clamando a Deus para que esteja agindo em nosso favor, para que Deus esteja abençoando a nossa cidade, abençoando a sua família. Senhor Deus, nessa noite, nos reunimos aqui neste lugar para podermos adorar, exaltar e celebrar o Teu nome. Ainda não podemos todos estarem aqui como igreja do Senhor, mas onde estiverem, cada um dos Teus filhos, que nesse momento Senhor esteja abençoando cada um deles de maneira muito especial. Te pedimos, Deus, Senhor, haja em nossa cidade, atue sobre a vida de cada governante, cada líder dessa cidade, que eles possam ter sabedoria e discernimento, para que em breve possamos ter nossa vida completamente restabelecida.
Abençoe pais, abençoe mães, abençoe filhos, abençoe trabalhadores dessa cidade que estão aflitos. Que nessa noite a tua bênção seja sobre eles. Eu assim oro, eu assim lhe peço, no nome de Jesus. Amém e amém. Certamente você está com saudades dos louvores que nós cantamos aqui no templo. E nessa noite você vai louvar a Deus com os nossos irmãos. Fique aí, louve o Senhor, adore a Deus e logo após essa celebração, logo após essa adoração, esses cânticos, nós iremos ministrar a palavra no seu coração. Que Deus lhe abençoe. Montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai me envolver. Cantarei teu amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei esse amor. Nos altos montes ou no mar, rios de amor correm sobre mim. Eu sinto no meu coração a tua cura e o teu poder. Firmado estou nessa verdade, não há outro como Deus. Por isso eu declaro o amor do Pai a me envolver. Cantarei teu amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Cantarei esse amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei esse amor pra sempre. Esse amor pra sempre. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor
Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Opa, tem que ficar no... Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só,
o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar, não. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Nós iremos agora meditar na palavra do nosso Deus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Certamente Deus vai falar contigo nessa noite. Evangelho de João, capítulo 14. Nos diz assim a palavra de Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltareis e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe,
Há tanto tempo estou contigo e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Vamos fazer uma oração, pedir a Deus para falar conosco nessa noite. Esteja aí fechando seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, eu lhe peço agora que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Essa palavra que é poderosa, essa palavra que é maravilhosa, que é restauradora, que é transformadora. Venha sobre cada um que está nos assistindo, nos ouvindo. Nós te oramos e lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu queria falar sobre o seguinte tema: para aqueles que estão com medo. Para aqueles que estão com medo. Mesmo sendo discípulos do Senhor, muitas vezes nós temos que lidar com o medo. A Bíblia tem inúmeras histórias que falam a respeito de pavor e muitas vezes de medo que os discípulos tiveram que enfrentar. O que eu entendo a respeito disso? Nós não estamos imunes, isentos às lutas e às dificuldades da vida e aos medos. Nós somos limitados. Conta-nos uma história lá em Marcos capítulo 4 que os discípulos estavam no mar e de repente veio uma grande tempestade. Eles estavam em um barco e Jesus estava no barco. Jesus dormia na polpa do barco, assim nos diz a história bíblica. De repente, o barco foi jogado de um lado para o outro. As ondas estavam furiosas. O barco era jogado para cima e para baixo. As ondas vinham de maneira muito forte. E o que aconteceu? Aqueles homens ficaram com medo. Aqueles homens ficaram apavorados. E eles começaram a gritar: Senhor Jesus, venha nos socorrer, nos salve. Aqueles homens gritavam, gritavam e gritavam. De repente Jesus levantou e trouxe calma àquele mar. O fato é que de vez em quando nós somos tomados pelo medo. O medo vem até nós. E quando eu olho essa história, é uma história para aqueles que têm medo, estão passando por lutas, estão passando por ansiedades. Nesse período de pandemia, muitas situações mudaram a nossa vida. Muitos estão com medo de perder o emprego, alguns estão com medo da enfermidade, alguns estão com medo de outras situações, não conseguir cumprir os compromissos, medo da área financeira e entre outros problemas. Então, nessa noite eu quero falar para você, você que se sente com medo, você que está com medo. Essa palavra é para a sua vida. Deus tem algo para você. Precisamos entender todo o contexto dessa história. Se você olhar um pouquinho atrás, no capítulo 13, antes de acontecer essa fala de Jesus, Jesus estava reunido com os seus discípulos, ele estava prestes a morrer, faltavam poucas horas para que ele pudesse ir para a cruz, e ali ele começou a ensinar aos discípulos lições profundas, lições preciosas. Era a Páscoa, e ele estava instaurando agora a Santa Ceia, o símbolo da nova aliança. E aqui vários ensinos são apresentados. Jesus vai ensiná-los a respeito de humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus nos chamou para termos uma vida de humildade, que nós possamos ser servos, entender que estamos nesse mundo
para poder servir uns aos outros. E o lugar mais alto que nós podemos estar é aqui, aos pés de Jesus. Ele nos ensina isso nessa passagem, em João capítulo 13. Jesus também falou acerca do traidor, aquele que iria traí-lo. Ele fala acerca de Judas. E talvez você esteja lidando com isso, com a traição. Alguém te apunhalou pelas costas, alguém lhe magoou, alguém feriu o seu coração. Tenha certeza, Jesus sabe exatamente aquilo que você está passando. Ele sabe exatamente a sua dor e a intensidade do seu sofrimento. Mas Jesus aqui também vai ensinar um novo mandamento aos discípulos. Ele falou acerca de amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros. Nesse período de pandemia, é um tempo de nós cuidarmos uns dos outros, agindo com bondade, agindo com generosidade, agindo com misericórdia, agindo com graça, sendo doadores, sendo liberais, abençoando aqueles que sofrem. Que nesse período de pandemia você possa olhar para esse texto. Nos diz a história que nos versos 36 em diante, Jesus começou um diálogo com Pedro e certamente Pedro ficou apreensivo. Porque o verso anterior, no verso 33 do capítulo 13, nos diz assim: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e eu que disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podereis o quê? Ir. Jesus está dizendo, eu vou para um lugar. E Pedro está ouvindo isso, olha, eu não vou ficar aqui com vocês, eu vou embora. No verso 36 nos diz assim, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir ela agora, mais tarde, porém, me seguirás, ou seja, eu vou embora. Então, só essa possibilidade de Jesus partir, isso gerou no coração de Pedro um medo tremendo. E dos outros discípulos que ali estavam, certamente, eles ficaram apreensivos. A pequena possibilidade de Jesus nos deixar, isso gera em nós uma angústia tremenda, não é verdade? Porque nós sabemos que sem Jesus nós somos nada. Precisamos da presença dele e da bênção dele contínua em nossas vidas. Aí Jesus continuou conversando com os discípulos, não é? O verso de número 38, Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues o quê? 3 vezes. Então Jesus falou com Pedro sobre essa certeza, essa possibilidade que ele iria negá-lo. Então Pedro ficou apreensivo com tudo isso, Pedro ficou com muito medo dessa situação, a partida de Jesus e as promessas de Jesus. Jesus falou acerca de um reino, não é? Um reino extraordinário. Eles não tinham compreendido esse reino de maneira espiritual, muitos deles não tinham compreendido isso de uma maneira mais ampla, de uma forma mais profunda. O fato é que Pedro ali ficou com medo da ausência de Jesus, dessa possibilidade de negar a Jesus e entre outras coisas. Jesus vendo a angústia, o medo nos corações desses homens, Jesus começou um discurso. No verso 1 ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Ele está dizendo assim, não fique com medo, não fiquem ansiosos, não fiquem apavorados. A situação é grave, a situação é difícil, vocês irão passar por lutas, os discípulos passariam, mas Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Então nessa noite Jesus está dizendo para você, não se turbe o vosso coração. Tenha calma, não tenha medo. E eu vou trazer algumas lições nesse texto. Por que você não deve ficar com medo? Primeiro, porque Deus tem um plano para a sua vida. Se você é discípulo de Jesus, Ele tem um plano para você. Não é? O verso número 2 nos diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo para eles, não é o fim. Tem algo novo para vocês. Vocês têm algo no futuro, algo que eu estou preparando. E eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas o fato de Jesus estar dizendo, não acabou, não é o fim. Às vezes a situação é tão dura, é tão cruel, às vezes o sofrimento é tão agônico e tão intenso que nós achamos que está tudo acabado.
E o inimigo também de nossas almas, por vezes, vai sussurrar em nossos ouvidos dizendo, é o fim, não tem mais saída, não tem mais jeito. Talvez você esteja diante de sonhos frustrados, não é? Quais eram os sonhos aqui frustrados desses homens? Eles andaram com Jesus por mais de 2 anos. Não é? Eles tinham a expectativa de um reino, mas agora Jesus estava voltando, porque eles não tinham esse entendimento completo. Na cabeça deles, esse sonho, esse projeto estava sendo o quê? Frustrado, estava sendo cancelado. E às vezes nós temos que lidar com sonhos, com projetos que são aparentemente cancelados. Ou às vezes são cancelados literalmente. Talvez nesse período aí de crise você vai ter que cancelar o seu casamento. Talvez você vai ter que cancelar a compra de uma casa. Talvez você vai ter que cancelar um passeio, uma viagem que você sonhava. E aí, está tudo acabado? É o fim? Não. Eu quero que você entenda que Deus tem planos ainda para a sua vida. E planos maravilhosos. Não perca a fé, não perca a esperança. Estes homens estavam lidando com circunstâncias contrárias. Circunstâncias assustadoras. Jesus iria para a cruz, Jesus iria morrer, eles seriam perseguidos. Jesus estava ensinando isso tudo a estes homens. E às vezes nós temos que lidar com situações tão duras, circunstâncias o quê? Contrárias. É a crise financeira que se instala, de repente o produto não vende, de repente as contas começam a ser pagas com atraso, de repente você é mandado embora. Às vezes nós temos que lidar com circunstâncias contrárias no casamento. Não é verdade? Às vezes, de uma hora para outra, todo o quadro muda. Aquele marido que era carinhoso se torna um homem truculento. Aquela mulher que era uma mulher submissa se transforma numa mulher rebelde, insubmissa, irreverente. Às vezes você está lidando com outras circunstâncias na sua vida, circunstâncias contrárias, relacionamentos com seus filhos, um menino que era bom, mas começou a andar com companhias erradas, um menino que era de Deus, mas transformou num menino desobediente, ingrato, irreverente, não é verdade? Circunstâncias contrárias, quem sabe uma porta se fechou, uma porta de emprego, isso tudo vai gerando em nós o quê? Uma certa angústia. Mas eu quero que você entenda que Deus tem planos gloriosos para os seus filhos. Eles estavam com medo de todas as circunstâncias contrárias, tudo aquilo que estava cercando os discípulos, realmente eram coisas assim difíceis, mas Jesus disse a eles, na casa de meu Pai há muitas moradas. Eles estavam apreensivos, mas Jesus disse a eles, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Jesus está dizendo, olha, eu tenho um plano para vocês. Qual que é um plano? Um dia todos nós estaremos reunidos. Um dia você estará comigo lá no novo céu, na nova terra. Você habitará comigo para todo sempre. O que eu entendo? Algo que parecia ser uma calamidade, algo que parecia ser irreversível, Jesus morrendo, parecia tudo acabado. Na verdade, Deus tinha algo maior para esses discípulos. Deus tinha um plano que iria se concretizar o quê? Na eternidade. Então Deus tem planos maravilhosos para nós. Aqueles que são filhos devem o quê? Descansar. Jesus em nenhum momento perde o controle. A morte dele, aquela cruz, era para que ele cumprisse a obra que Deus mandou que ele cumprisse. Não é verdade? Ele veio realizar a vontade do Pai. Ele ensina isso no Evangelho de João de capa a capa. Em nenhum momento ele perdeu o controle da situação. Ele tinha algo extraordinário para esses discípulos. Da mesma forma, Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Tenha paciência, tenha calma, eu tenho planos para você. Deus tem planos para a sua vida. Não desista. Confie em Deus. Não se desespere. Não fique apavorado. Não se turbe. Que seu coração fique em paz com o Senhor neste momento. O que eu aprendo com esse texto? Quando você estiver lidando com medo, continue no caminho. Continue no caminho. Jesus diz assim no verso 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mesmo você sentindo medo, continue neste caminho. O caminho que é quem? Jesus Cristo. Esse caminho será fácil? Não.
Esse caminho nós teremos o quê? Espinhos. Passaremos por lutas, passaremos por tribulações, passaremos por provas. Lá em Tiago, capítulo 1, nos diz assim: tende toda a alegria do mundo o passardes por várias provações. Nós, como discípulos do Senhor, passaremos por lutas. Verdadeiros espinhos. Não é? Paulo fala a respeito do espinho da carne, mensageiro de Satanás que veio esbofeteá-lo. Paulo fala isso na sua epístola aos Coríntios. O fato é que muitas vezes teremos que enfrentar situações difíceis, duras. A vida cristã não é sala VIP. A vida cristã não é uma redoma de vidro. A vida cristã envolve o quê? Circunstâncias contrárias, lutas, angústias. Não é? Paulo disse que de todas as situações, circunstâncias, ele viveu de fartura e de escassez, de fome e de muita abundância. Aí ele diz no verso 13 de Filipenses capítulo 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Você deve fundamentar naquele que me fortalece, não naquilo que eu posso. Geralmente a nossa fundamentação está naquilo, eu posso. Nós só podemos por causa de Jesus. Então os espinhos acontecerão, estarão na sua vida, mas permaneça nesse caminho, porque Jesus é o caminho. Esse caminho muitas vezes vai envolver desertos, momentos difíceis. Não é? Os desertos fazem parte da vida do povo de Deus. Nós vemos Jacó peregrinando pelo deserto. Nós vemos, por exemplo, Isaac, que teve que semear no deserto. O deserto ele pode ser perigoso, porque o deserto ele pode nos aprovar ou o deserto pode nos reprovar. Lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 2, nos diz assim, que Deus levou o povo dele para o deserto para que ele pudesse mostrar a eles o que estava em seus corações. Não é? Eles tinham que ter esse entendimento. O que estava ali no coração daquele povo? Quais eram as pré-exposições? Aí Deus diz assim, eu fiz isso para poder prová-los. Eu fiz isso para que vocês pudessem me amar mais e obedecer os meus mandamentos. E muitas vezes Deus vai permitir desertos para que nós cresçamos. A pergunta é, você vai ser aprovado ou você será reprovado no deserto? São coisas que você deve perguntar a você mesmo nessa noite. Então você deve o quê? Permanecer no caminho. Mesmo você esteja com medo, permaneça no caminho. Esse caminho é estreito. Esse caminho vai envolver lutas, vai envolver tribulações. Apertado é o caminho que conduz à salvação. Larga é a porta que conduz à condenação. Esse caminho é um caminho de perdas, é um caminho de abnegação, é um caminho de dor, é um caminho de sacrifício, é um caminho de lutas. Mas nessa noite Deus está dizendo para você, mesmo com medo, mesmo passando por lutas, permaneça no caminho. Não saia desse caminho. É o único caminho. Este caminho vai te conduzir à eternidade. Este caminho, o caminho de Jesus, vai te conduzir à eternidade. Um pastor diz o seguinte, você sabe o que é o inferno? É uma vida sem Cristo. Não é? Isto é o inferno, ou seja, é o fim de uma vida sem Cristo. Então, quando nós estamos no caminho com Cristo, é eternidade. Mas uma vida cujo caminho não é Cristo, o final é um final terrível. Então, nessa noite, Jesus está dizendo para você, não tenha medo, não se turbe o vosso coração. Eu tenho um plano para você. Jesus está dizendo para você, permaneça no meu caminho, continue firme no meu caminho. Mas nós aprendemos uma terceira lição. Você nunca estará sozinho. Você nunca estará sozinho. Não fique com medo, por quê? Porque você nunca estará sozinho. Os versos 16 em diante diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Ou seja, Jesus nunca nos deixará sozinhos. Ele diz, Deus, rogarei ao Pai e vos dará outro Consolador. E quando aparece a expressão outro, que é muito interessante, porque essa expressão dentro da língua que foi escrita original significa outro igual. Jesus está dizendo, eu vou enviar outro da mesma essência,
outro igual a mim. Quem que é? O Espírito Santo, aquele que é o nosso Consolador, aquele que nos fortalece nos momentos mais difíceis da nossa vida. A Bíblia diz que nós temos um Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é? Ele está presente. Sabe aquela paz que inunda o seu coração quando você está diante de uma crise, alguma luta e você não sabe de onde veio? É o Espírito Santo. Como é bom termos a certeza do Espírito Santo. Quando nós não sabemos o que falar, o Espírito Santo nos instrui. Quando nós não sabemos a decisão a ser tomada, o Espírito Santo nos direciona. Então nós temos o quê? A presença de Deus. Nós nunca estaremos sozinhos. Teremos a presença do Espírito Santo. Não é? Você precisa compreender isso na sua vida. Você, além disso, você vai ter a presença contínua do Deus Emanuel, quer dizer, o Deus conosco. A Bíblia diz que o Senhor caminha ao lado do homem bom e do seu caminho se compraz. E se ele cair, ele não ficará prostrado. Você sempre estará em boa companhia. Você pode estar em desertos, você pode estar passando por lutas, mas você terá sempre a presença de Deus. João, que escreveu o Apocalipse, ele estava em Patmos, não é? Numa ilha, nos diz a história que todos já haviam morrido, já tinham passado, os seus amigos eram figuras de um passado distante, mas ele não estava abandonado. Deus se revelou a ele através do Apocalipse. E nós temos inúmeras histórias que falam a respeito de quê? Da presença de Deus, enquanto o povo de Deus caminhava pelo deserto. Durante 40 anos, Deus enviou até eles uma nuvem, que durante o dia estava protegia cada um deles do sol, e durante a noite uma coluna de fogo para poder aquecê-los. Era o símbolo da presença de quem? De Deus. Então o que eu quero que você entenda, Ele vai estar contigo. Não fique com medo. Ele sempre estará com você. O Espírito Santo, como ele diz aqui na sua palavra, o Consolador, aquele que vai te fortalecer nos momentos mais duros, mais difíceis da vida, aquele que vai consolar o seu coração, ele estará contigo. Quando eu olho para essa história, Jesus está dizendo para você acerca de medo, para você não ter medo. Qual outro ensino que ele ensina aqui? Não perca a sua fé. No momento que você começar a sentir medo, olhe para Jesus. Não perca a sua fé. O verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Credes em Deus. O verso 12 nos diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Deus quer que você tenha fé. Deus está te chamando a ser uma pessoa de fé e não uma pessoa de medo. Deus não nos tem dado espírito de medo, Paulo escreve a Timóteo, mas de poder e de fé. É esse espírito que Deus tem te dado. Então tenha fé. Joga o medo para bem longe. Olhe para Jesus. A fé, ela pode ser demonstrada de algumas maneiras. Em primeiro lugar, a fé é demonstrada através da obediência. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui no verso 13. A fé é demonstrada através da obediência. Então, talvez você esteja lidando com uma circunstância contrária. Um momento muito difícil. Várias vozes estão chegando até você, dizendo para você abandonar Deus, largar tudo, que esse Deus não está cuidando de você. Não faça isso. Continue obedecendo a Deus. Mesmo que sejam escolhas difíceis, mesmo que as coisas sejam muito complicadas, até mesmo para poder obedecer, continue obedecendo. Não é? Eu olho algumas histórias da Bíblia e fico imaginando, eu me coloco nas situações que a Bíblia acabam descrevendo. Interessante é que Abraão, por exemplo, quando Deus mandou que ele sacrificasse Isaac, ele simplesmente obedeceu. Ele não ficou assim, porque você não deu esse desafio para outro. Não, ele obedece. Eu tento imaginar o coração de Abraão, né? O que passou naquele momento, quando ele teria que sacrificar Isaac, o filho que ele amava. Certamente, muitas questões começaram a passar na sua cabeça. Imagine ele indo até o Monte Moriá, cerca de 3 dias aproximadamente. Muitas vozes dizendo, não faça isso, não faça, é loucura. Tenta imaginar Isaac pensando assim, na hora que eu voltar, eu vou ter que contar para Sara que eu sacrifiquei Isaac.
muitas lutas, mas Abraão obedeceu. Fé significa obedecer. E se você obedecer a Deus, Deus será o seu provedor. Diz o texto que Abraão obedece e Deus proveu para ele um cordeiro. E ele colocou no lugar de Isaac. Então, essa fé é demonstrada através da obediência. A fé em Cristo é demonstrada através da adoração. É demonstrada através do louvor. Você tem louvado a Deus neste momento de crise? Você tem adorado ao Senhor nessa pandemia? Como assim, pastor? Adorar a Deus. A Bíblia tem inúmeras histórias que falam a respeito de adoração e de louvor. Paulo e Silas você já conhece. Aqueles homens estavam na cela, com seus corpos cobertos de sangue, e eles estavam louvando a Deus. Muitas vezes a gente tem saúde e a gente não louva a Deus. Eles estavam acorrentados, nós temos muitas vezes liberdade e não louvamos a Deus. Aqueles homens estavam sendo desonrados e muitas vezes nós estamos sendo honrados e não louvamos a Deus. Eles estavam numa cela, louvavam a Deus. Muitas vezes nós, em nossas casas, não adoramos a Deus nem um minuto sequer. Então você precisa aprender a adorar a Deus. Então nesse período que você estiver lidando com medo, você precisa, na verdade, trocar o medo pela fé. Isso vem através de obediência, através de quê? De atitudes, de louvor. Deus tem lhe chamado a isso. Fé é demonstrada através da providência, da certeza que Deus é o provedor. Deus é o seu provedor. Deus é aquele que te sustenta. Deus é aquele que te guarda. Ele sabe exatamente daquilo que você precisa. Então, nessa noite, qual a palavra de Deus para a sua vida? Não se turbe o vosso coração. Descansa em mim. Eu tenho planos para a sua vida. Eu estou cuidando de você. Não fique aflito. Demonstre fé. Você está em boa companhia. E um dia você estará para sempre comigo. Então que nessa noite Jesus acalme o seu coração. Tenha fé. Descanse nele. Eu vou orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos assistindo. Que nessa noite o Senhor derrame sobre elas a graça e a misericórdia. Tire delas todo o medo. Que elas possam confiar em Ti hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe. Essa semana eu estarei enviando para você aí um roteiro para o culto doméstico. Esteja fazendo na sua casa, com a sua família. Quinta-feira nós temos a live. Está sendo muito bom, mas tem sentido a falta de muitas pessoas. Entre lá no Facebook, é um tempo bom. Além de nós aprendermos mais sobre Jesus, promove o Evangelho, promove a sua igreja na cidade. Faça isso, no nome de Jesus, não é? Esteja prestigiando os trabalhos da sua igreja. Não é? Outra coisa muito importante, durante os cultos nós estamos abertos, nos mesmos horários, para poder orientar, aconselhar as pessoas e aqueles que porventura querem às vezes trazer uma oferta, algum dízimo, para poder manter as demandas aí da igreja, porque nós temos ainda demandas, as nossas contas não param de chegar, temos que pagar, não é verdade? Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, tenha uma ótima semana. Vamos receber a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus Pai, que as consolações e o poder do Espírito Santo seja sobre essa igreja hoje e para todo sempre. Que Deus abençoe.